Entendi. Então você que passou por algum acidente, ficou aí sequelado, tem algum resquício do que aconteceu, principalmente você que não afastou, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, você vai chamar nesse WhatsApp, a gente vai direcionar você, e você que está na live, porque tem muita gente que está aqui, mas não teve esse caso, mas tem o filho, tem o cunhado, tem a nora, tem o genro, que por sinal vive pedindo dinheiro emprestado para você, né, minha senhora? Vive pedindo consignado, né? Chegou a hora de você pôr um dinheiro na mão dessa pessoa, porque ela tem direito e não sabe. Entendeu? Então, o doutor Leandro está aqui junto com o Denis hoje, trazendo essa oportunidade. E ele dando entrada, tem um teto, doutor, esse benefício, ou varia de acordo com o salário que a pessoa ganhava ou ganha? Varia de acordo com a média que vai ser feita. O salário de benefício é uma média que é feita para essa pessoa. Então, eu joguei ali que a pessoa recebia 2.000 no auxílio-doença, é mais ou menos o que ela vai receber, só que em 50%. Então, se ela receber 2, ela vai receber R$ 1.000 por cada mês que ela deixou de receber. O teto para a Justiça Federal, para Juizado Especial Federal, é de 60 salários mínimos. Então, hoje em dia, quando a gente vai entrar com a ação, na própria ação a gente já tem que constar que a gente abre mão, para entrar no Juizado Especial Federal, nós já abrimos mão do que excede os 60 salários mínimos, né, que hoje gira em torno aí de R$ 84 mil. E aí, esse benefício, ele seria o quê? O espécie 32? Não. São dois benefícios. É auxílio-doença que você está falando, o B30. A aposentadoria por incapacidade. Se você São, comprovar a são... sequela. Não. Aí é outro benefício. Isso aí é para outro benefício. A aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. O Tá. B31, o B91 e o B32. Agora, auxílio-acidente não está nesse rol aí, não. Tá, mas aí a pessoa que não deu entrada lá, não afastou pelo INSS, ela vai conseguir o benefício, e esse benefício que o doutor consegue, ele é temporário ou ele é definitivo normalmente? Normalmente ele é definitivo. O que E aí ele acontece é fica... que em 2022 nós tivemos uma mudança legislativa, e essa mudança legislativa, ela trouxe a possibilidade de perder esse benefício. Só que não tem tido uma ação direta do INSS para poder chamar as pessoas que recebem auxílio acidente para fazer perícia. Porque o que qualifica a pessoa para poder receber o auxílio acidente é a sequela. Perdeu a sequela a partir de 2022, na data que foi promulgada a lei, né, para frente, se ele perdeu a sequela, ele não recebe mais. Mas existem as possibilidades anteriores. Então, vamos entender. Da data dessa lei para trás, todos aqueles que recebiam não perdem seu benefício, independente de perder ou não a sequela. Foi comprovado na época, não existia possibilidade de perder, não perde mais. Agora, Entendi. a partir da mudança legislativa, pode perder. Eu pergunto isso porque se o benefício for temporário, eles não têm direito a consignado. Se for definitivo, eles têm. Eu não Então, por sei isso se o que eu... auxílio, eu não sei se o auxílio acidente eles têm essa liberação para Não, consignado. nenhum auxílio tem, só aposentadorias. Tudo que Então, começa com auxílio 31, isso aí não. Então a gente consegue o benefício, porém ele não é consignável. Não, a pessoa não consegue fazer empréstimo. acredito que não. Tá. Tem um cliente também aqui que passou por mim, ele foi amputado, né? Então, que nem quando a gente fala de sequelas, ele tinha só o dedinho. Ele amputou isso aqui, ó, virou um hang loose. A mão dele virou um hang loose. E aí eles não deram benefício nenhum para ele. Eu falei, mas como que você não consegue? Eles falam que eu sou muito jovem. Eu, muito Não. jovem, pô? Mas como que... Tem direito, não tem, doutor? Ó, ele perdeu esses 3, correto? Ficou só com esses 2. Ele teve a capacidade dele alterada quase que 100%. Porque esse movimento, até tinha falado com o Denis, né? Sobre esse dedo aqui, ó. Se a pessoa perde esse dedo aqui, é o dedo de pinçamento. É o dedo que você faz o quê? Isso, ó. Para segurar. Agora, segurando só com esses aqui. Agora, você imagina isso aqui. Não tem como. Agora, se ele estava na qualidade de segurado ou no período de graça, ele tem que estar recebendo. Eu nem digo sobre a aposentadoria, porque talvez, se ele for muito jovem, pode ser que ele não tenha direito à aposentadoria, porque ele tem que ser readaptado. Né? Ele passa a ser PCD,
E PCD, querendo ou não, ele tem algumas facilidades para trabalho, consegue, né? Mas enquanto ele não é, né, realocado em algum lugar, o INSS tem que pagar o auxílio-doença para ele. Agora, se ele conseguiu o trabalho e ficou com esse, né, e está com esse problema nas mãos, ele já deveria estar recebendo o auxílio-acidente. Se parou de receber o auxílio-doença e ele tem essa falta desses 3 dedos, ele já deveria estar recebendo, desde a cessação do auxílio-doença, o auxílio-acidente. Entendi. Doutor Leandro, deixa eu só falar um pouquinho, para não perder o raciocínio aqui. O doutor Leandro, ele falou sobre o período de graça. É muito importante que ele explique, porque as pessoas não entendem o que é o período de graça. O doutor Leandro vai explicar aqui para vocês agora, para a gente também, o que é o período de graça, para que as pessoas entendam o que é o período de graça. Tá. Ó, são duas situações. Qualidade segurado e período de graça. Quando nós estamos falando dessas situações de acidentes de qualquer natureza, nós não falamos em carência, porque não existe carência para acidente. Mas período de graça e qualidade segurada são duas situações que devem ser observadas assim, com muito rigor. Primeiro, qualidade segurada, quando a pessoa está contribuindo com o INSS, seja como empregado ou seja como contribuinte individual. Ele está contribuindo, ele está na qualidade segurada. Para acidente, não tem, né, a carência. Então, a pessoa sofreu um acidente no primeiro dia que contribuiu com o INSS, ele está amparado auxílio-doença. Agora, período de graça. O próprio nome, ele já fala, é um período de graça. É o período que a pessoa está sem contribuir com o INSS, mas ela continua tendo os benefícios do INSS. Então, vamos supor, uma pessoa ficou 5 anos trabalhando numa empresa. 5 anos. E durante esses 5 anos, nunca utilizou o INSS nem nada. Foi demitido e, passados 6 meses, essa pessoa ela teve uma doença, né? Qualquer doença. E ela não tem, né, outra renda. Ela pode pegar toda a documentação dela e ingressar com o INSS, junto ao INSS, e pedir o auxílio-doença. Se for uma doença que incapacita temporariamente, seria o auxílio-doença. Se for uma doença que incapacita permanentemente, ela pode ir lá e pedir aposentadoria por invalidez. Então, são essas duas situações, qualidade segurado e período de graça. Período de graça, ele pode ser prorrogado até 2, 3 vezes o tempo dela. Esse período de graça, ele pode ser de 1 ano, de 2 anos e de 3 anos. Primeiro, quando você fica esse período de carência de 1 ano trabalhando para uma empresa, depois que você sai, você tem 1 ano de período de graça. Vamos supor que dentro desse 1 ano você vai até os locais que gerem, né, emprego, o Cine, né? Vai no Cine, faça um requerimento de emprego, tem como comprovar que buscou emprego e não conseguiu. Vai aumentar mais 1 ano nesse período de graça. Agora vamos aumentar o tempo dessa pessoa de contribuição. Vamos supor que a pessoa ficou 10 anos numa empresa. 10 anos. E ela sai da empresa depois desses 10 anos, procura emprego, não consegue, ela já ganha 1 ano. E por ter ficado 10 anos sem perder a qualidade de segurado, ela ganha mais 1 ano. Então, ela tem 3 anos de período de graça. Então, só para que o ouvinte possa entender, né? A pessoa pode ter 3 anos de período de graça. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, ela nem sabe que tem Ela nem sabe que tem 1 ano de período de graça. Então, ela sofre um acidente, ela adoece durante esse período. O que ela fala? Não estava de carteira assinada. Não estava de carteira assinada, não estava contribuindo com o INSS, logo eu não tenho direito. Imagina a quantidade de pessoas que estão nessa mesma situação. Com certeza. Me dá um exemplo, doutor, de um caso que o senhor teve, que a pessoa te procurou, não sabia que tinha direito, deu entrada, o que essa pessoa tinha, o que essa pessoa conseguiu, que eu acho que é importante para o pessoal que está assistindo falar, mas acho que essa conversa não é comigo. E aí a hora que o senhor trouxer um exemplo, como eu trouxe uma amputação,
Me dá um exemplo de alguma coisa que aconteceu aí no escritório recente ou que impactou, que você lembre, assim, nesse caso. Vou trazer sobre essas situações, é porque assim, são vários nesse mesmo sentido, tá? Mas eu vou trazer um só para. Mas eu não vou entrar no detalhe do benefício. É um auxílio maternidade da mulher, né? Que ela ficou, teve o bebê e ela achou que não tinha direito. E a gente conseguiu analisar o tempo dela, olhar a carência dela, lembrando que a carência para a mulher grávida ela tem uma diferença. Então, mas a gente conseguiu olhar para poder fazer o quê? Para poder jogar esse benefício dela, conseguir fazer com que o INSS pagasse esse benefício. Outro exemplo que a gente traz nesse sentido é o fato da pessoa, ela está trabalhando, ela é demitida, né? E quando ela é demitida, até tem um caso que um cliente nosso fez a perícia a semana passada. Ele teve um problema do coração, Thiago, grave, e ele estava na empresa. Aí ele internou, ficou afastado durante um tempo, e a empresa, depois de 2 anos, mandou ele embora agora. E é um senhor de 70 e poucos anos, só que ele não tinha a carência para poder se aposentar. Então ele precisaria se aposentar por invalidez. Só que já tinha passado 2 anos, né? E ele já tinha saído e tudo. A gente entrou com a ação, a gente buscou a data anterior, a data que ele sofreu os problemas lá atrás, para poder pedir desde aquela data a aposentadoria dele. Então, essas datas é que vão fazer total diferença. Então, vamos supor, se a pessoa não tem essa carência, ela não tem direito ao benefício, tá? Se não está na carência, não tem direito ao benefício. Mas o que a gente tem que olhar é se a gente consegue aumentar essa carência dela, né, no período de graça, e ver se a gente consegue trazer isso até a data que a pessoa teve o problema. Um outro ponto que é bom lembrar é que, vamos supor que uma pessoa, olha, né, para a gente ser bem dinâmico aqui, a pessoa sofreu um acidente há 5 anos, Thiago. 5 anos. Sofreu um acidente há 5 anos, ficou afastado pelo INSS durante 6 meses, ficou com sequela, nunca procurou o INSS para qualquer outro benefício. E essa sequela continua. Um dia ela ouve esse bate-papo nosso aqui, e ela fala, cara, mas parece que é algo muito parecido familiar. Com eu. Familiar. Procura. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar a data do acidente. Ela saiu da empresa há 3 anos, olha só para você ver. Ela saiu, ela ficou, recebeu lá o auxílio doença. Depois de 2 anos, ela saiu da empresa e ficou 3 desempregado. Qual que é a ideia que você tem? Cara, não contribuo com o INSS, não vou receber nada. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no acidente para olhar se ela estava na qualidade segurada. Se tiver na qualidade segurada, vão pedir os 5 anos para poder receber tudo. Os 5 anos desde a data. Né? Oi? Fala pessoal, meu nome é Tiago Parigiani, sou embaixador dos aposentados. Se você é aposentado, pensionista, servidor ou BPC Loas, saiba que você está prestes a conhecer as táticas financeiras que já colocaram mais de 300 mil reais nos bolsos de mais de 3 mil aposentados. Somos 140 mil inscritos nesse canal e você pode ser o próximo. Toda a minha assessoria não é cobrada, é gratuito. Eu quero colocar você na rota financeira para você sair do superendividamento. Se você é aposentado, está passando por uma dificuldade financeira, saiba que isso está com os dias contados. Eu consigo para você indenizações de R$ 1.500 até R$ 5.000, sem que você pague nenhum centavo para dar entrada na sua ação de corte de sindicatos e associações que descontam indevidamente do seu benefício. Clique aqui no inscrever-se, ative o sininho das notificações e me chame. Eu quero ser o seu embaixador.